costumo dizer que a OAB acerta muito e erra muito, né? Acerta muito, erra pouco, mas tem alguns erros que são, percebidos em grande escala, né? Por que eu digo isso? Porque o financiamento, especialmente tido, né, pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundão eleitoral se chama Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? E aí é uma cifra bilionária e ela irriga os partidos de acordo com a distribuição das cadeiras no âmbito do Congresso. Então, quanto mais representantes o partido tem, mais dinheiro ele recebe, né? Isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Porque os partidos com mais representantes vão tendo cada vez mais dinheiro e vão cada vez se fortalecendo mais. Mas por que isso surge? Porque nós tínhamos um sistema de financiamento misto, né? Nós tínhamos o fundo partidário, ele sempre existiu, mas nós tínhamos o financiamento, né, privado de pessoas físicas, que ainda existe, depois eu vou detalhar mais, e as pessoas jurídicas também faziam as doações. O que acontece, né? Quando veio a investigação de mensalão, especialmente depois da Lava Jato, o que se percebeu é que alguns players da iniciativa privada, eles tinham um poder um pouco fora do normal nos contextos eleitorais. Por quê? Porque tinha um faturamento muito grande, né? E as pessoas jurídicas, elas podiam doar 2% do seu faturamento bruto do ano anterior. Então, se pegava uma Odebrecht, por exemplo, ela doava para praticamente todos os candidatos a deputado federal, fazia doações para candidatos a presidente da República que eram adversários. Então, você tinha, de fato, uma distorção naquele modelo. E aí o que acontece? A OAB entra com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo dizendo, olha, a Constituição, na verdade, ela não deveria permitir, a leitura mais adequada da nossa Constituição diz que ela não poderia permitir o financiamento por empresas. E o Supremo diz o quê? Realmente, esse financiamento não é compatível com a Constituição. Então, a partir disso, você fecha uma torneira, certo? Teria que abrir outra, né? Porque os partidos precisam de dinheiro. Aí foi criado o fundão. Ou seja, eu acho que no afã de a gente tentar melhorar, acabou piorando, na minha avaliação. Por quê? Porque daí vem esse fundão. Esse fundão impede, por exemplo, que pessoas como eu, né? Muitas das vezes, se não tiver interlocução com os partidos e não estiver, né, no exercício do mandato eletivo, eu não tenho a igualdade de condição de disputar com alguém que já está no mandato. Por quê? Porque, veja só, o nosso desenho institucional funciona do seguinte sentido. Além do cara ser beneficiado pelo fundão, porque os acordos partidários geralmente é o seguinte, o cara que já tem mandato, naturalmente ele vai receber, né? Porque a tendência é que ele continue, etc e tal. E aí nós temos toda essa briga que existe entre executivo e legislativo sobre a questão das emendas, né, orçamentárias. Um deputado federal, ele executa milhões de reais de emenda orçamentária. Como é que o Rodrigo Cirineu, como é que o Gilson, né, candidato que está agora sonhando em ser candidato a deputado federal, vai conseguir competir com essa gente? Né? Que entrada que tem nos municípios, né? Então, veja, é algo que a gente precisa pensar com muita responsabilidade em alterar esse modelo. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles o ministro Fux e o próprio ministro Barroso, eles já admitiram e já fizeram aquela espécie de meia-culpa, dizendo que o Supremo deu um passo muito além do que deveria ter dado na questão do financiamento privado, né? Porque as empresas, elas pagam tributos, elas geram empregos, elas contratam pessoas, elas movimentam na economia brasileira. Então, talvez, uma forma de... E o ministro Gilmar, no voto dele, quando vota contra essa ação direta da OAB, ele diz o seguinte, que o financiamento privado, ele tem a capacidade, inclusive, de permitir que as oposições, né, angariadas por empresários que não contentes com o sistema, tenham condições de igualdade na disputa eleitoral, né? E na época ele era um crítico, né, muito ferrenho, né, chamava de cleptocracia, aquele modelo de sistema do governo do PT, etc e tal. Mas dentro daquele contexto, o ministro Gilmar traz justamente essa questão de que nós precisamos repensar o modelo de financiamento, né? Porque do jeito que está, né, você cria de fato um ciclo vicioso que busca manter o status quo e impede a renovação. Veja, especialistas no âmbito político entendem que as renovações aqui na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Federal, serão muito poucas. Por quê? Os partidos vão se definhando também, né? Exato. Mas justamente por conta dessa questão toda, né, envolvendo o financiamento de campanha.